Você tá em São Paulo? Tô em São Paulo, fiquei 4 anos em São Paulo. Nesse tempo, muita coisa aconteceu. Eu casei, me divorciei. E aí, eu comecei a trazer um sonho que eu tinha na caixinha, sabe? De fazer o intercâmbio. Sempre quis fazer. E nesse tempo, na Pinacoteca, eu via que o museu em si precisava de pessoas. Tinha pessoas que falavam muito bem inglês. A gente recebia gente de todo mundo lá. Sim. Artistas de todo mundo. E como é que a comunicação... Pelo menos entender o que eles queriam, sabe? Eu comecei a perceber que eu tava, tipo, ali sobrando, que eu precisava fazer alguma coisa. Falei pro meu chefe um dia, falei, Eric, eu preciso fazer inglês. Preciso, né? E daí casou toda a situação. Falei, eu acho que eu vou juntar tudo e vou procurar o intercâmbio. Não era Austrália até então. A gente sempre pesquisa Austrália, Canadá, Sim. Irlanda. Malta também, Malta mas eu acho que eu fiquei aparecido entre os bastante. 3. É. Porque são países que te permitem trabalhar. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso pra frente. Legal. Mas era algo Sim. que me fazia, pelo menos, ter como condição pra ir pro intercâmbio, trabalhar. E aí... Enfim, pesquisei, falei pra minha mãe, falei, mãe, quero fazer o intercâmbio. Ela quase infartou, mas... Aquele momento de falar, oi, Como assim, né? Pra São Paulo foi difícil já ir, agora você quer ir pra Austrália. Tudo que eu pesquisei, pra mim, o melhor foi a Austrália pelo clima, pelas condições, enfim. você tinha saído já do país, Gabi, antes? Eu tinha ido pros Estados Unidos e pro Chile. Tá. Estados Unidos sempre foi uma opção, só que a gente sabe que não pode trabalhar, então Sim. é mais difícil o visto de estudante. Então, a Austrália realmente foi o que mais me brilhou os olhos. Eu comecei a ver... a gente começa a pesquisar e ver que realmente é possível, né? possível. Pelas condições de trabalho e estudo, pelas condições de clima. É longe pra caramba. Eu acho que é o único fator aí que faz a gente pensar um pouquinho, porque não são 8 horas, né? Que você consegue... rapidinho, aconteceu alguma coisa, consigo pegar um voo e tal, 8 horas no Brasil. mesmo dia. Não. Exatamente. Eu acho Também que como se 8 horas fosse muito pouco, né? Só 8 Exato, horas. é só- Mas ainda Não. tá dentro do dia, Sim. né? Pra Austrália a gente leva mais que um dia. São 24 horas pra chegar aqui, no mínimo. Né, eu agora no meu voo de volta pra vir visitar minha família foram 18 horas de voo, mas a minha ida foram 30. Foram 2 trechos de 15 horas cada um. É muito cansativo, né? Tem a escala, né? Então eu fui pelo Chile, Nova Sim. Zelândia. Então Isso. eu tive 4 horas de Chile, mais 2 Nova Zelândia. Mais 10 do Chile até Nova Zelândia. Exato. Então, esse eu fiz minha volta agora. Eu acho que é o único fator que faz a gente pensar um pouquinho sobre a Sim. Austrália. Mas eu acho que é o único. Você pega a Austrália ali, você desce em Chavantes, pega o ônibus ali até Canitar. Não é tão simples assim, viu? São só 15.596 quilômetros de distância do Brasil. Exatamente. É pouquinha coisa, Mas entendeu? você conhecia já alguém que tinha ido para a Austrália? Na faculdade, tinha um faculdade. cara que tinha ido Em São Paulo. aqui em Ourinhos, Na faculdade aqui. FIU. Ele tinha ido, tinha ficado um tempo, mas assim, muito pouco. Eu só sabia que ele tinha ido pra Austrália. Eu não tinha pesquisado nada sobre a Austrália. Na verdade, eu tava com muita vontade de ir pros Estados Unidos. Sempre quis muito Estados Unidos. E aí um primo meu, o Vinícius, falou assim, Gabi, você tá olhando pra um lugar só. Tem tantas outras possibilidades. Foi quando eu comecei a pesquisar sobre Austrália, Canadá, Irlanda. E aí, de todas elas, eu falei, não, a Austrália tem muito mais a minha cara. E é pra lá que vamos. E foi um processo de 7 meses pra tudo. Eu falei com o meu chefe, falei, olha, eu tô indo, vou. Ele super me apoiou. Me deu até uma carta que se eu voltasse pro Brasil, eu tinha meu trabalho de volta. Então, foi bem bacana. Eu sabia que eu não ia voltar. Não em 7 meses, que era o meu visto. Sim. Mas... É o grande dilema, né, do intercambista, que ele às vezes sai daqui sem saber quanto tempo de fato ele vai ficar, né? Exato. Alguns já sabem que vão ficar mais tempo, outros saem daqui falando, não, vou sair, vou ficar 4, 6 meses e depois eu vejo, né, o que acontece da vida. E aí chega lá, você conhece uma vida, enfim, que você acaba tomando outras decisões, né? Exato. Não é uma vida fácil. A gente vai falar também mais sobre isso, mas só pra Não. adiantar, não é uma vida fácil. Mas é uma experiência que é muito Rica. muito rica. É muito rica. Eu acho que em um ano que eu fiquei, eu amadureci, cresci e 10 anos. Da hora. E aí você acabou escolhendo lá Aí carta. acabei escolhendo a Austrália. Foram 7 meses de processo. E aí... Só pra